Fala turma, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Davi Lima, eu sou engenheiro civil de formação e no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo importante para quem trabalha com obra financiada. Eu vou ensinar vocês como preencher a PCI, a planilha da Caixa. A planilha tão complicada, que na verdade não tem nada de complicado. As pessoas às vezes é que complicam o preenchimento dela sem necessidade. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou esclarecer todas as dúvidas de vocês. Vai ser um vídeo curto, bem direto e sem enrolação, beleza? Então vamos comigo para o vídeo. Então vamos lá, essa aqui é a famigerada PCI, né? Que é a proposta de construção individual, que é a planilha que você tem que preencher para apresentar a Caixa para poder conseguir o seu financiamento. A PCI só deve ser preenchida depois que você tiver o seu orçamento executivo, porque você vai precisar de alguns dados que tem lá no seu orçamento para jogar aqui na PCI, certo? Mas se vocês observarem aqui, ó, ele já é bem intuitivo, ele dá algumas orientações já no início da PCI, certo? Sobre o proponente, sobre o responsável técnico e para nós também que somos credenciados, né? Ele manda você preencher apenas as lacunas que estão um roxinho aqui, certo? Marcar de sim os itens que forem necessários marcar, tá? Então é muito intuitivo, é só dar uma lida aqui nesse início. Eu não vou perder muito tempo mostrando isso aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. É uma leitura bem rápida e vai facilitar só o caminho para vocês. Mas vamos trazer vocês aqui já para PCI. Como eu disse, PCI é proposta de construção individual e você tem que preencher todos esses itens. Esse item aqui, autorização de serviço, é mais vinculado ao pessoal da Caixa, né? Então você não precisa preencher ele aqui no início. Então esse item você deixa em branco, que um funcionário da Caixa, na hora que você for assinar o contrato, ele vai preencher. Tá? Na parte de identificação, já começa essa parte aqui para preenchimento. Então você tem que colocar o nome do proponente, seja você o proponente ou seja o seu cliente. Tem que o nome completo, sem abreviações, certo? O e-mail, o CPF do proponente e o número de telefone com o DDD. Muitas pessoas não colocam o e-mail e não colocam o telefone. É obrigatório, inclusive o seu processo pode ser parado se você não colocar essas informações. O responsável técnico pelo projeto de arquitetura pode ser ou arquiteto ou engenheiro, ou o responsável técnico pelo projeto pode ser o responsável técnico pela execução da obra. E eu oriento que sempre que possível a RT de projeto e execução seja a mesma, até para facilitar para você e para o credenciado que vai analisar seu projeto, certo? Você tem que informar o e-mail do responsável pelo projeto, o número do CREA ou CAL, certo? Do responsável pelo projeto, o UF, que é o estado que o responsável técnico atua, seja qualquer estado da federação, né? Por exemplo, eu atuo em Pernambuco, mas o meu CREA é de Alagoas. Então eu tenho que informar o meu CREA de Alagoas aqui. O CPF do responsável técnico pelo projeto e o número do telefone com o DDD, tá? A mesma coisa para o responsável da obra. Você tem que preencher todas essas informações. O responsável técnico, o e-mail, número do CREA e o CAL, o estado do responsável técnico pela execução, o CPF e o número de telefone. Todos esses itens têm que ser preenchidos. Qualquer item que você deixar aqui em aberto é motivo de negativa. Então, você não pode deixar de preencher. A identificação do imóvel. Você tem que colocar o endereço de acordo com o que está na certidão de inteiro teor. Se você modificar esse endereço porque você viu a placa da rua diferente do que está na certidão de inteiro teor, você vai ter problema. Então você tem que pegar exatamente o que está escrito lá, tá? Essa parte do complemento aqui pode ser, se for em condomínio, você bota aqui, condomínio Alphaville, por exemplo. O bairro, CEP, de preferência você coloque sempre o CEP da rua que o seu imóvel está sendo construído. Alguns casos o CEP você não tem da rua em si, você só tem o CEP do condomínio, então você pode usar o CEP do condomínio. O município, o estado, a matrícula é a que está na certidão de inteiro teor. Esse ORI aqui é o número do cartório. Você pode botar segundo ofício, primeiro ofício, um ofício único, tá? Essas coordenadas você tem que pegar no local do seu terreno, né, onde vai ser sua construção, as coordenadas e colocar aqui em graus, minutos e segundos.
Se você tiver contratando uma construtora para fazer o seu trabalho, você tem que dizer, colocar aqui o nome da construtora e o CNPJ dela, certo? Não é um item obrigatório, mas se você estiver trabalhando com ele e quiser deixar registrado alguma coisa sobre a construtora, você já tem que preencher e colocar aqui, tá? Os documentos que você tem que apresentar: certidão de inteiro teor. Se você não apresentar, falta, vai levar falta e você perde, o seu processo é paralisado até que você apresente. O alvará de construção para construção em terreno próprio é obrigatório, já de imediato a apresentação dele. Para a construção, para aquisição e construção, o alvará de construção ele tem um prazo de 90 dias para você apresentar, para poder receber o primeiro recurso, né? Aí ele vai pedir o projeto, você tem que apresentar o arquitetônico completo, com corte e fachada, não só a planta baixa, certo? Se você só apresentar o projeto com a planta baixa, o seu processo também é paralisado, até que você apresente. Aqui você vai informar se é construção em terreno próprio ou não. Se você apresentou os projetos de arquitetura, as ARTs de arquitetura e de execução de obra, como eu disse, sempre que possível, tente apresentar uma única. Facilita para vocês na hora do preenchimento da PCI e facilita também para a hora da análise, certo? Para a parte de projeto, área construída total, tá? É a área privativa, vamos colocar assim, do projeto. Área do terreno, mesmo que seja construção em terreno próprio, você tem que informar o valor do terreno, certo? Não pode deixar esse item aqui em branco, você tem que informar, tá? Tipologia, ele vai lhe dar algumas opções, se é residencial ou comercial. O sistema construtivo, o padrão normal é você botar estrutura de concreto e bloco de vedação. Se tiver algum item aqui diferente, você, por exemplo, estrutura metálica ou steel frame, você vai ter que só colocar aqui, lembrando que quando é item inovador, quem avalia não é um engenheiro credenciado, normalmente isso vai para um funcionário da Caixa fazer essa avaliação, tá? E não passa pelos credenciados, certo? Aqui é um memorial descritivo que substitui aquele memorial que a gente preenche quando é imóvel pronto, tá? Tipo de cobertura, se é laje, se é telha metálica, com platibanda, sem platibanda. Sem platibanda possivelmente é com telhado aparente, telha de fibrocimento. Lembrando que para telha de fibrocimento só é permitido se você tiver laje, certo? Sem laje, em qualquer uma das, tanto no minha casa verde e amarela, né, no caso, como no SBPE, desculpa, você precisa colocar laje. Se você não tiver laje, é só telha cerâmica, tá? Ou a laje impermeabilizada, que ele não é permitido no casa verde e amarela, ele só é permitido no SBPE, tá? Então aqui você vai citar o que está no seu projeto, o teto, se é a laje aparente, se vai ser forro, tá? Ou se vai ser o telhado. Isso aqui vai enquadrar na parte de padrão de acabamento também que você está executando na sua obra. Paredes externas, se vai ter pintura, se vai ser só no reboco, se vai ter algum tipo de porcelanato. Aí você vai citar o que o seu arquiteto colocou lá no projeto. Louças e metais, se vai ser uma linha de popular, média ou de luxo. Então ela é bem intuitiva, essa planilha. Não tem como você errar. As pessoas às vezes erram porque esquecem de colocar os itens. Mas se você marcar todos esses itenzinhos roxos aqui que ele tá pedindo, não tem como esse processo dar errado. Acabamentos internos, se é pintura, se tem cerâmica, se tem porcelanato nas paredes, nas áreas secas, certo? Se é de alvenaria, se é de gesso. E aí você vai citar tudo que está lá no seu projeto, como eu já falei, tá? Parede de áreas molhadas, possivelmente você vai botar uma cerâmica. Aí você vai citar se ela é parcial ou total, não é? Parcial é aquela meia parede, né? Ou se ela não tem, ou se você está usando cerâmica ou porcelanato, certo? Piso das áreas molhadas, a mesma coisa, você vai citar se é pedra, porcelanato, granito. Revestimento de piso das áreas secas, aí a mesma coisa, tá vendo que ele repete aqui, é bem repetitivo isso aqui, se é porcelanato, cerâmica, isso vai de acordo com o projeto e memorial descritivo que o seu arquiteto apresentou para você, tá? Esquadrias internas, são aquelas esquadrias pode ser janelas e portas, né? Você vai citar internamente o que é porta, se é de madeira, PVC, de vidro temperado, né? Se é de ferro ou de alumínio.
As paredes externas basicamente são as janelas, né? E você pode entender também isso aqui como uma porta de entrada. Mas normalmente é alumínio ou PVC, né? Padrão de acabamento. Aí você vai citar o padrão de acabamento da sua casa, tá? Se é uma casa de padrão baixo, se é uma casa de padrão normal ou uma casa de padrão alto. Existe a norma que cita qual é o tipo de acabamento por qual o tipo de acabamento, né, que você vai utilizar no seu material, e você vai fazer esse enquadramento de acordo com o enquadramento, de acordo com as divisões do imóvel, você vai fazer o enquadramento se é padrão baixo, normal ou alto, tá? Mas assim, é bem intuitivo também, né? Se você tá vendo casas mais populares, ela vai ser padrão baixo, ou normal baixo, ou normal. Casa já em condomínio, ela passa a ser uma casa normal, normal alto ou alto, né? Divisão interna, você tem que citar aqui todas as divisões do seu imóvel. Por exemplo, se eles são 3 quartos, se ele tem suíte, se ele tem closet, quantos banheiros ele tem na casa, quantas salas, se ele é térreo, primeiro andar, se ele for térreo com um primeiro andar, você pode dividir, bota térreo, uma sala, uma cozinha, uma área gourmet, primeiro andar, 3 quartos, você numa suíte com closet. Então, você tem que descrever aqui o que é que o seu imóvel vai ter depois de construído. Aqui é só caso você tenha essa parte outra especificar alguma coisa a mais a acrescentar, que não está previsto em todos esses itens que eu citei, tá? Eu vou passar aqui direto por enquanto na parte de serviço, para depois eu voltar, que aqui demanda um pouquinho mais de tempo, tá? Nessa parte aqui, ó, inserir Google Earth ou planta de loteamento. Você tem que tirar pelas coordenadas. Quando você entrar no Google, você pegar as coordenadas, ele vai aparecer a localização do seu imóvel. Você tira um print da tela, faz aquele print screen, né? Você salva ela, recorta e coloca e salva ela aqui em cima. Então, não tem como você colocar só pela setinha, senão quando você mandar o arquivo lá para a engenharia, esse arquivo vai ficar perdido e não aparece para o engenheiro. Já aconteceu comigo isso e é bem problemático. Então você coloca inserir, insere a imagem, você salva como imagem e depois adapta ele aqui a esse espaço, certo? Cronograma físico-financeiro, né? Que é outro item que as pessoas erram demais. Isso aí vai depender do tamanho da sua obra, né? Do seu planejamento de execução. E aí você vai subdividir aqui seus itens. Eu sempre sugiro, tanto eu faço isso nas minhas obras, sugiro também para os meus clientes, que sempre coloquem pelo menos um mês a mais do que você está colocando, porque sempre aparece algum problema, tem intempéries, tem outros problemas, tem atraso no recebimento dos recursos pela Caixa. Então, isso pode atrapalhar no seu cronograma. Lembrando que de todas as etapas que você vai preencher aqui, a última etapa não pode ser inferior a 5%. Então, a última parcela de pagamento que você vai receber da Caixa, ela tem que exatamente bater em 5%. Você pode sair dividindo, eu vou fazer o processo em 12 meses. Então, eu quero botar 10% em todos os meses. Você vai conseguir fazer isso, certo? Em 10 meses, quer dizer, quero botar 10% em 10 meses, beleza. Quero botar em 12 meses, então você não consegue botar os 12%. Você redivide isso aqui de acordo com a sua necessidade e com a sua execução de obra. Se lembrando que a sua última parcela não pode ser inferior a 5%, senão o seu processo também é paralisado e você vai ter que fazer o ajuste no cronograma, certo? Nessa parte aqui, descrição das obras já executadas, você pode citar o que você já fez, por exemplo, projeto arquitetônico, alvará de construção, instalação de tapume, limpeza do terreno. Você pode citar todos esses itens para que para quando o engenheiro for avaliar, ele for fazer a vistoria e for avaliar, ele já identificar quais foram os serviços que você executou, e você inclusive também pedir a antecipação de alguns recursos, certo? Eu quero mostrar essa parte final aqui para vocês também, que é a parte que você vai colocar a data, né, o local e a data, tem que preencher, tá? O cliente assina, bota o nome do cliente, número do CPF, o cliente assina, e o responsável técnico pela execução da obra, não é o projeto do projeto arquitetônico, é o da execução da obra, também tem que assinar a PCI, certo? Vamos voltar agora para a parte da planilha em si, certo? Veja, ó,
uma coisa que as pessoas cometem muito erro é achar que vão preencher isso aqui de qualquer forma e vai passar pela engenharia e não vai, tá? Quando você começa a preencher essa planilha, você tem que se atentar a ver que esses índices de mínimo e máximo aceitável, os seus percentuais têm que enquadrar dentro desses limites aqui, certo? Então não adianta você colocar aqui 4%, ele vai dar como erro e você vai ter que fazer a correção, tá? Você não vai ser uma exceção no Brasil todo que vai ter alguma coisa errada aqui e vai passar isso na avaliação. Então você tem que realmente enquadrar isso aqui com o que é certo. Beleza, pessoal? Então, vocês estão gostando do vídeo até agora? Se vocês estão gostando, não deixa de se inscrever aqui no canal. Eu estou tentando trazer conteúdo relevante para vocês toda semana, tá certo? Então, curte e compartilha esse conteúdo para chegar a mais pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Principalmente a tirar as dúvidas de quem tem problema para preencher a PCI, que eu estou mostrando a vocês que é uma coisa bem simples, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o vídeo. Então, pessoal, eu vou preencher aqui, eu vou puxar uns valores de uma PCI que eu já tenho pronta, tá? E vou mostrar a vocês como é que ela fica depois com o valor correto, no valor de 600 mil reais, certo? Tá, ó, você vê que todos os itens ele não aparece erro, tá? E todos eles estão enquadrados nos percentuais aceitáveis. Qualquer alteração que eu faça aqui, ó, nesses valores, ele já vai me apresentar um erro nessa planilha. Tá vendo? Ó? Ele já me altera aqui o valor, os percentuais de incidência. Então ele já identifica aqui o que é que está errado. Certo? Olha, deixa eu pegar outro item aqui para vocês verem. Vou botar aqui 150 mil. Ele vai mexer em diversos itens, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Ele já me alterou. Todos os itens ficou com incidência inferior. Outras ele ultrapassa o índice, tá vendo? Por exemplo, eu voltei na superestrutura. Eu tenho um limite de 17%, né? Então, você tem que se atentar a isso aqui. Em alguns casos, eu não sei porque nessa planilha ele não apareceu, mas ele aparece aqui, tá dando erro, acima ou abaixo dos valores, certo? E aí você pode se perguntar, Davi, mas a minha planilha de orçamento dá divergência com os percentuais da Caixa. O que é que eu devo fazer? Cara, não tem jeito. Você vai ter que adequar o seu orçamento à planilha da Caixa. Até todos os itens estarem dentro dos percentuais de mínimo e máximo. Porque você, como eu falei, você não vai ser a exceção, né, no Brasil inteiro que vai conseguir aprovar o seu projeto, a sua planilha, com esses índices alterados. Só se for uma coisa muito extraordinária, para que a Caixa, aí vai sair da mão do engenheiro credenciado e vai para a própria Caixa para analisar, para que você apresente uma justificativa e a própria Caixa, na parte das gerências, aceitem essa justificativa, né? Mas assim, em linhas gerais, para quem vai só fazer casas médio, alto padrão, até certo limite que não tem tanto problema com terreno muito acidentado ou alguma coisa do gênero, você tem que enquadrar realmente seus percentuais. E aí você utiliza-se das macetes da engenharia, que são as primeiras etapas, que são os itens que levam um percentual maior. Vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, eu tenho até 17% na superestrutura, certo? Quase 18%, né? Na superestrutura. Você tem quase 11% na parte de alvenaria, certo? Esquadrias, que já é uma coisa que você já vai mais para o final. Não tem como correr muito, ela gira aqui em torno de 4% e 13%, só que se você somar as duas vai dar quase 15%, né, de percentual. Então, você vai ter que redistribuir a sua planilha e enquadrar ela nos limites de mínimo e máximo aceitável, senão você não vai ter o seu processo aprovado. Certo, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Tenho certeza que se você seguir todas as dicas que eu dei aqui, você vai ter uma PCI aprovada, não vai ter problema com a engenharia e vai facilitar muito seu caminho, vai acelerar o seu processo, certo? Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curte e compartilha, que eu tenho certeza que esse conteúdo, além de orientar as pessoas como preencher a PCI, vai também gerar uma economia para quem está fazendo, porque tem muita gente cobrando caro para preencher uma PCI. Tá certo, pessoal? Forte abraço, valeu!